Olá, bom dia, caros alunos, residentes. A nossa aula de hoje ainda foca no conteúdo ainda de hidrocarbonetos das cadeias carbônicas. Então, vai ser uma aula breve. Eu vou dar um aviso agora para os que já estão na sala. Ao final da aula, eu aviso novamente, que é o seguinte: no sábado, de 2 às 4 horas da tarde, o nosso residente, o Francinaldo, vai estar disponível para vocês, terceiro ano A, B ou C, para tirar dúvidas a respeito do conteúdo dessa aula ministrada hoje, das questões que iremos resolver, de algum conteúdo que vai ser acrescentado. Então, ele ficará com esses slides, fará a aula com vocês, tirando dúvidas e acrescentando mais alguma coisa para vocês, para poder que vocês consigam fazer as provas virtuais, não falando de tudo, né, isso é uma minoria, mas de maneira honesta consigo mesmo, que tentem responder, em vez de ficar procurando, pesquisando, fulano respondeu lá que letra, eu vou responder aqui também. Que acontece gente que aconteceu de não fazer a prova e quer que eu faça a mesma prova de novo. Não, fechou a prova, não faz mais a mesma prova, só faz a recuperação. Então, sejam honestos com vocês mesmos, porque a gente só consegue enganar nós mesmos. No Enem, em outra prova seletiva de qualquer concurso que você vai entrar, seja para universidade, o emprego, no concurso público, é só você e você. Então, se você não estudar, tentar aprender o impossível do que é passado nas aulas e pesquisar, dar continuidade após a vida chamada, dar continuidade estudando por conta própria, na verdade, nós damos a orientação e você continua com os recursos que você já tem de internet, do livro didático que tem na escola. Quem não recebeu, pegue seu livro didático e estudem, porque não está fácil nem estudando, imagine sem. Teve concurso agora aqui na cidade, muita gente veio de fora, tem gente lá de Minas Gerais vindo para cá para assumir a vaga no concurso público, que a situação não está boa. E vem piorando, vem ficando o mercado cada vez vai estar se fechando com o passar dos anos. Então, o conselho que eu dou para vocês estudem, independente, o aprendizado. Menino, quando lembrei de uma palestra, os estudos, pessoal, nunca terminam, na verdade. Vou terminar os estudos e vou fazer isso. Vou trabalhar. Terminou os estudos e vou trabalhar. Quando você trabalha, você também tem que estudar. Está estudando o que você está trabalhando, está aprendendo alguma coisa nova, a gente está sempre aprendendo. Então, o estudo nunca acaba. Então, a nossa videoaula, nossa aula de hoje ainda começou sobre hidrocarbonetos. Eu vou apresentar aqui para vocês o slide, só um minutinho. Apresentar. Já estão conseguindo ver o slide? Sim. Pronto, então nós vamos aqui de forma bem sucinta, rápida, e lembro, dúvidas sobre o conteúdo da aula de hoje serão tiradas no sábado, das 14 horas, das 2 horas da tarde, até às 16 horas, 2 às 4 da tarde, 14 às 16. O residente é o Francinaldo. Bora. Hidrocarbonetos, os residentes já conversaram com vocês, já transmitiram para vocês o básico sobre no primeiro momento fui eu, no segundo momento foram eles, volta para mim de novo, normalmente posteriormente, eles vão entrar de novo, e assim vai haver, durante algum tempo, esse revezamento entre nós, nas nossas aulas. Então, eles já passaram para vocês as informações também sobre hidrocarbonetos, sobre o carbono, as ligações. Então, o conteúdo é reforçando e respondendo
acho que uma ou duas questões do livro didático de vocês. Então, hidrocarboneto formado apenas por carbono e hidrogênio, essa informação vocês já sabem. Com isso, nós formamos vários tipos de compostos de hidrocarbonetos, metano, eteno, 2,2,4, trimetilpentano. Então, essas estruturas e os nomes, no decorrer da aula, no decorrer do ano letivo, nós iremos ensiná-los, orientá-los a como montar as estruturas e colocar os seus respectivos nomes. Ou seja, usar a sua nomenclatura oficial. As ligações do carbono. Alguém, já antecipando, alguém pode me dizer quantas ligações o carbono pode fazer? Vou dar um exemplo. O hidrogênio só pode fazer uma ligação. O oxigênio só pode fazer no máximo duas. E o carbono? Quantas ligações covalentes, que nós estamos falando aqui de ligações covalentes, que a gente representa só com um tracinho, né? Quantas ligações covalentes o carbono pode fazer? Alguém sabe? Alguém arrisca? São 4? 6. 4 ligações. O carbono sempre faz 4. Princípio básico. Lembre que o carbono faz sempre 4. Agora, existem 4 maneiras de ele fazer 4 ligações. Lembrando, ele pode fazer ligação simples, que a gente representa só com um tracinho, se bota lá só um tracinho, fez uma ligação aqui, uma ligação covalente simples aqui. Então, ele pode fazer 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 tracinhos, 4 ligações. Que tipo de ligação é ela? Como os tracinhos estão sozinhos, são ligações simples. Então, uma das maneiras é essa, que você pode encontrar o carbono, fazendo 4 ligações simples. 4 simples. Outra possibilidade. O carbono pode fazer simples, e dupla. Se você contar, também tem 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Sendo uma ligação dupla, que é quando eles estão conjugados aqui, sobrepostos um ao outro. A gente chama de ligação dupla. Mas na frente nós vamos chamá-la de insaturação. Então, aqui é uma ligação dupla, ligação simples. Quando tem só um tracinho, é simples. Quando tem 2 tracinhos sobrepostos, você tem uma ligação dupla. Então, tem 2 simples e uma dupla. A outra possibilidade, o carbono pode fazer dupla, conjugadas, que já tem 2 tracinhos, faltam mais 2 tracinhos. Posso botar outra dupla do outro lado. Então, dupla. 1, 2, 3, 4 tracinhos. Quantos tracinhos? Deu 4, tá ok. Deu 5, tá errado. Ou mais, tá errado. Deu menos de 4, tá errado. 4 listrinhas, 4 tracinhos você tem que fazer nele. Pode ser 4 simples, 2 simples e uma ligação dupla. Pode ser 2 duplas, no caso, 2 duplas. Ou pode ser ainda uma ligação simples e uma ligação tripla, que a gente chama essa com os 3 tracinhos sobrepostos. Uma simples e uma tripla. Então, são essas possibilidades aqui que nós iremos encontrar quando estivermos olhando as cadeias carbônicas. Se você tiver uma cadeia carbônica e olhar só para um átomo específico, você vai contar os tracinhos que estão ligados a ele. Aí você identifica se é simples, se é dupla, se é tripla. Tudo bem até aqui? Estão visualizando? Ó, simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, uma simples e uma tripla. São essas variações que nós iremos encontrar nas estruturas no decorrer do ano letivo. Eu já fiz a página 15 logo. Copie no caderno e complete as ligações simples, duplas e triplas que estão faltando
nas seguintes estruturas. Aí lá no livro tem lá, ó, a letra... não peguei todas as alternativas. Peguei aqui a letra A. Ele já vem dessa maneira. Então, está aqui o carbono, ó, fazendo uma ligação simples com hidrogênio, outra simples aqui e aqui. Qual é a ligação que está faltando aqui? Que tipo de ligação eu vou colocar ali? Dessa daqui, ó. Veja aquela situação que está lá naquele carbono, veja em qual desses aqui se enquadra lá. Qual o tipo de ligação que está faltando? Se é simples, se é dupla ou se é tripla? Dupla. Dupla. Muito bem. Uma ligação dupla. Ó. Aí o carbono. Ó. 1, 2, 3, 4. Está completo esse carbono com 4 ligações. Vamos olhar esse. 1, 2, 3, 4. Quando você bota essa dupla no meio, ela pertence tanto ao carbono da direita quanto ao carbono da esquerda. Quando eu for contar, eu conto para esse aqui isoladamente, como se eu não estivesse olhando para essa parte aqui, ó. Olhar só para essa aqui, ó. Aí o carbono tem, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu olhar só para essa aqui agora, ó, ele também tem 2, 3, 4. Está estabilizado com 4 ligações. É uma dupla ligação, resolve o problema. Na letra C. Vou nem botar isso aqui, não. Para ter voltado aqui. O hidrogênio, se você observar aqui, sempre o hidrogênio, para ele, só tem um tracinho. Ou seja, o hidrogênio sempre faz uma ligação. O hidrogênio só faz uma. Então, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio, você pode botar a ligação dele, ó. Ele só faz um tracinho com ele. Para ele, só pode ter um tracinho. Não pode ter dupla nem tripla o hidrogênio. É sempre um tracinho. Então, quando você coloca do hidrogênio, que normalmente vai estar na extremidade, quando você coloca as ligações do hidrogênio, fica fácil de você deduzir qual vai ser a ligação entre esses dois átomos de carbono. Tripla. Dupla. Se botar uma dupla, fica 1, 2, 3. Vai ficar faltando uma. O carbono aqui, olha só para o carbono. Só tem uma. Faltam para ele quanto? 3. Para esse aqui também. Ele só tem um tracinho, só tem uma ligação. Só tem uma ligação, falta mais 3. Assim também falta 3. Por isso, falta uma ligação, 2, dupla, tripla. Aí sim, ó. Olha para esse carbono. 1, 2, 3, 4. Está estabilizado. Olha para esse carbono. 1, 2, 3. Nesse aqui, 4. A ligação covalente, ela é compartilhada. Essa ligação covalente, qualquer ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ela é compartilhada. Tanto serve para um como para o outro. Essa ligação une os dois elementos, então os dois, quando você for contar as ligações, conta ela para o hidrogênio e conta também, independente, para o carbono. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Então vamos para a letra A e a letra C do livro de vocês lá. Letra D. Vamos formar as ligações aqui. Aqui eu tenho hidrogênio, carbono, cloro e bromo. Aqui apareceram dois elementos que não são comuns até o momento para vocês. Então faz-se necessário a gente trabalhar com o que a gente já sabe, depois vamos procurar fazer as ligações dos outros elementos. Procurar a família, temos que procurar na tabela periódica onde é que eles estão. Porque pela família da tabela periódica eu posso dizer quantas ligações covalentes esse elemento pode fazer. Assim como o cloro e o bromo. O hidrogênio faz quantas ligações? Uma. Uma. Então, para o hidrogênio, eu sempre boto um tracinho. Pronto. Tá aí. Para o carbono, está faltando quantas? Para esse carbono aqui? 3, 3. Para esse carbono aqui? 3. 3. Bom, vamos colocar
as ligações nos elementos das extremidades. Para isso, eu preciso saber a que família eles pertencem. O bromo pertence à família 7A da tabela. Então, quando você passar a família 7A, se você é a família dele, a maneira que eu vou descobrir quantas ligações covalentes ele pode fazer, pessoal, é a quantidade que falta para 8. Se ele é da família 7A, implica dizer que ele possui, na sua última camada, 7 elétrons. E o átomo se estabiliza quando fica com 8. Então, o bromo, 7A, 7 elétrons. Para ficar com 8, ele precisa de quantos mais? Só um. Só um. Então, o bromo só faz uma ligação. Se o elemento fosse da família 5A, ele precisaria de quantas ligações? 3. Entenderam? Por que o carbono precisa de 4? Para fechar, que sempre Ele suporta 4. falta 4. Não. Por que o carbono sempre precisa de 4? Ele Por que o bromo... Hã? Para estabilizar? Sim, mas por que é sempre 4? Porque é fica o na tanto que ele família suporta na 4. camada de valência. Quem foi que respondeu aqui primeiro, que eu não vi? O rapaz? Ele tá na camada 4, alguma coisa, família 4. Isso, é 4, família, pela família. Família 7, faz 1 para completar 8. Se ele está na família, se ele está na família 6, ele precisa de 2. Faz 2 ligações. O carbono precisa de 4 porque ele é da família 4A. Então, ele tem que fazer 4 ligações. Então, o bromo é da família 7, só faz uma ligação. O outro elemento, o cloro. Aí você procuraria o cloro na tabela periódica. Alguém lembra a qual família pertence o cloro na tabela periódica? 5? Não. Ele também pertence à família Ah, 7. pior. É flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Se ele é da família 7A, ele também só vai fazer uma ligação. Aí, uma ligação. Agora ficou fácil da gente deduzir qual é a ligação que nós iremos colocar aqui por 2 carbonos. Qual a ligação? Dupla, né? Porque o carbono já tem 1, 2. Faltam mais 2 para esse. Esse aqui também tem 1, 2 ligações. Faltam mais 2. Então, eu coloco 2 tracinhos, que na verdade seria uma ligação dupla. Pronto. Aí, ligação dupla. Professor, Foi. mas se eu não tivesse explicado que, tipo, tem que olhar a camada de valência, né? Eu iria, tipo, fazer assim, só porque na minha concepção, cada um ia aguentar só um. Isso, porque se fosse no pé da letra, a gente pegaria o número atômico, faria aquela distribuição eletrônica, 1s2, para ver quantos elétrons tem na camada de valência. Porque os elementos da família o número da família é a quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência. Se ele é da família 7A, nossa última camada tem 7 elétrons. Então precisa de 1. Se ele é da família, o carbono, da família 4A, na camada de valência dele tem 4 elétrons. Então, isso nos agiliza a não ter que saber o número atômico ou fazer distribuição eletrônica. Ok? Então, vamos para a próxima alternativa. É a letra E. Qual é o hidrogênio e carbono, vocês já sabem. Do oxigênio, já sabem qual é a família do oxigênio? É 6, não? O hidrogênio sabe que é 1, né? 1 e uma ligação. Carbono, hidrogênio. Opa, de oxigênio. Por que a dupla ligação?
6A Ela dá e 6. duas ligações. Então, voltando direitinho, voltando de novo. Hidrogênio só faz uma ligação. O carbono aqui já tem 3. Para completar, ele só faz uma, para 4. Esse aqui tem uma ligação, faltam 3. Ele faz uma simples, que é o hidrogênio. E o oxigênio, como é da família 6A, faz a ligação dupla com ele. Aí sim. Pronto. Na prova de Enem, dependendo de como foi elaborada a prova do Enem, eles colocam a tabela na prova periódica. Se nenhuma das questões não precisa consultar a tabela periódica, mas se eles querem que você faça a distribuição eletrônica, então eles vão colocar o símbolo do elemento com o número atômico do elemento para você fazer distribuição eletrônica. Aí dá mais trabalho. Exercício livre na página 16. No composto, então tem esse dado composto aqui, ó, cadeia carbônica, ó, é um hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio. A pergunta é: as quantidades de átomos de carbono primário, secundário e terciário são respectivamente quantos? O que é um carbono primário? Alguém sabe o que é um Só carbono tem uma primário? célula de carbono? Oi? Só tem uma célula de carbono? É, Só tem uma célula de carbono? eu lembro que eu assisti na última aula, foi dada pelos residentes, eles falaram sobre, eu não lembro se foi a Tátila ou foi, não lembro quem foi o nacional do Tátila. Eles falaram sobre carbono primário, secundário e pediram para identificar. Pessoal, esse carbono é primário, secundário, terciário. É vocês secundário, não é primário. Então, deixa eu voltar bem com o slide para relembrar. Ó. Esse carbono aqui, ele é primário, secundário ou terciário? Esse aqui que eu estou com a setinha. Primário? Ele é primário. Por quê? Porque ele só está ligado com esse carbono. Desse lado não é carbono, é cloro. Aqui não é carbono, é hidrogênio. Então, carbono primário é ligado a outro carbono. Deixa eu ver bem aqui. Né? Deixa eu mano. Não, perdão. Não, tem que ir para frente não. Já está respondendo já. Pronto, ó, o carbono primário, no caso desse último aqui, ele é primário. Que a pergunta volta de novo. A quantidade de carbono primário, secundário e terciário. Primário é quando esse carbono só está ligado a um. O hidrogênio não conta. Só carbono ligado a carbono. Esse carbono bem aqui, ele está ligado com o carbono da esquerda, e está ligado com o carbono da direita, e está ligado com o carbono de baixo. Então, ele está ligado a 3 carbonos. Então, se está ligado a 3 carbonos, isso será um carbono terciário. Então, nessa raciocínio que a gente responde a questão. Primeiro carbono, só está ligado ao da frente, ele é um carbono primário. Esse segundo carbono, ele é o quê? Primário, secundário, terciário? Terciário? Secundário. Olhe se tem carbono na frente, atrás, em cima ou embaixo. Tem Ele é carbono na secundário. frente? Tem. Tem Tem, atrás? Tem. Então, só tem. tem esses dois, na frente e atrás. Não se preocupe com esse hidrogênio aqui não, H2, OH3, OH não. Olhe se na frente é carbono, se atrás é carbono. Então, ele é secundário. Como nós falamos agora há pouco, esse carbono é o quê? Terciário. 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 Ele está ligado com o carbono da esquerda, com o carbono da direita, com o carbono de baixo. E esse carbono de baixo, ele é o quê? Primário. Prim, primário. Primário. E esse aqui? Terciário.
Secundário. Peraí, tipo, o meu Terciário. devagar não tá primeiro? Tá à esquerda, direita e cima. Esquerda, direita Direita e cima. e em cima. O H não conta Terciário. não, né? Não, não, só o carbono. Ah, tá. Carbono com carbono. Veja assim na frente, atrás. É porque você está vendo o tracinho, aí você entende que o carbono está ligado com o hidrogênio, né? Mas não, esse hidrogênio é porque ele fica aqui, mas a ligação realmente é feita entre o carbono e outro carbono. Esse hidrogênio, ele não está ligado com esse carbono. Esse hidrogênio está ligado com esse carbono aqui, ó. Viu? Esse aqui, Secundário. Secundário. o de cima, Primário. esse outro, Terciário. de baixo. Primário. Terciário. Terciário. Secundário. Terciário. Secundário. Secundário. Isso, Primário. isso. Primário. Pronto. Quantos carbonos primários eu tenho? 6. 6. Quantos carbonos secundários? 4. 4. Terciários? 4. 4. 5. 4. 4. Certo. Então ficou bem simples de entender, né? Que a questão também não é. Então, a resposta lá no livro é a letra D. Nós iremos agora, vou dar um rápido começo sobre a nomenclatura, que nós vamos iniciar agora e terminar posteriormente. Já o Francinaldo já pode usar essa parte da nomenclatura para fazer no sábado com vocês, para tirarem dúvida com eles, para trabalhar essa questão da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Pelo menos começando com a cadeia normal. Depois nós vamos para as cadeias ramificadas, os compostos cíclicos, né, para as cadeias insaturadas, os compostos cíclicos, e aí vai. Então, o nome do hidrocarboneto, a gente usa um prefixo, um infixo, que é chamado de intermediário, e um sufixo no final, que no caso do hidrocarboneto vai ser sempre terminar com a letra O. Metano, butano, pentano, hexano, decano, dodecano, então, heptano, então sempre termina com O. O prefixo depende da quantidade de carbonos. Se a cadeia só tem um carbono, se tem 2 carbonos, 3, 4, 5, vamos estudar aqui, que normalmente é cobrado até 10 e raramente até 11. Então, dodecano, né? Então, vamos ver aqui a tabela de prefixo. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia. Se a sua cadeia carbônica só tem um carbono, você vai usar o prefixo MET. 3. Prop, but é para 4, pent para 5, né? A partir do pent fica parecendo um título de campeonato. 5 títulos, é o penta, né? Pent. 6 títulos é hexa. 7 é hepta. 8, octo. 9, nono. 10, decacampeão, que é o sonho de todo time, né? Ser 10 vezes campeão de um determinado campeonato aí. Ok. Então, qual é o problema aqui, pessoal, que acontece? Memorizar os prefixos com as quantidades de átomos de carbono na cadeia. Porque nesse momento não, de forma virtual, você consulta, meu Deus, eu não lembro quantos carbonos, com 4, quantos carbonos são 4, 4, até aqui, ó, é but, aí tudo bem.
Mas numa prova sem consulta, que mais cedo ou mais tarde ela vai chegar para vocês, tem que memorizar, praticar, escrever isso aqui de novo, no papel, lá no livro tem também, sem olhar. A ideia é essa, memorizar, praticando. Então, de acordo com a quantidade de carbono na cadeia, a gente coloca esses prefixos, que vai de 1 a 10. E tem um infixo, que é o intermediário. Ele se refere ao tipo de ligação. Se é simples, se é dupla ou se é tripla. Por exemplo, se só tem ligação simples, nós vamos usar o infixo, o intermediário AN. Se tem uma ligação dupla, N. Uma ligação tripla, IN. Se tem duas duplas, DN. Se tivesse três duplas, TRI-N. Tivesse uma ligação, duas triplas, DIN. IN é uma, duas é DI. DI para dois, TRI para três. Normalmente vai cair, vai de dois, no máximo três. Então, só lembrar que se tem duas duplas é DN. Se tem duas triplas é TRI-IN, ou DIN. Se estão três triplas, TRI-IN. Mas acho que você não chegaremos a se deparar com exemplos assim, não. Terminação de hidrocarboneto termina com a letra O. Vamos colocar na prática. Ficou feinho aqui o bichinho, né? Ficou mais pra cá, ligação tripla. A gente começou logo com a tripla, não foi muito legal, né? Mas vamos lá. Quantos carbonos tem nessa cadeia? 3. 3. Qual é o prefixo para 3 carbonos? Prop. Prop. Tem ligação simples, mas tem uma ligação tripla. Tripla. Então, já que tem ligação tripla, nós temos que botar o infixo para o tipo de ligação tripla. Quando a ligação é tripla, nós vamos usar o quê? O infixo IN. In. IN, né? Só tem carbono e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto. A terminação vai ser com a letra? Qual a letra que a gente bota no final? O. O. Prop. São 3 carbonos. IN, porque tem a ligação tripla. E o O, porque é um hidrocarboneto. Já no exemplo de baixo, eu tenho 2 carbonos e tenho uma ligação dupla. Para 2 carbonos, qual é o prefixo? Et. Et. Entre esses 2 carbonos, veja o tipo de ligação. Dupla. Dupla. Qual é o infixo? O intermediário? N. Só tem carbono e hidrogênio. A terminação é? O. Ó. Então aí eu tenho eteno. Alguém consegue me dar o nome desse composto de baixo, onde só tem ligação simples? Mit. São quantos carbonos? Primeiro você coloca o prefixo para a quantidade de carbonos. Depois, para o tipo de ligação. Hã? São 5 carbonos. Sim. Então é pente. Aí o tipo de ligação. Simples. Qual é o intermediário? An. E a terminação? O. Então, como é que fica o nome desse composto? Pentano. Pentano. Isso. Pente, para 5 carbonos. An,
para o tipo de ligação, que é simples. E O é a terminação de todo o hidrocarboneto. Então, você tem aí o pentano, o eteno e o propino. Não é propina, não. E propina é suborno. Isso é propino. Só que, diferente desse aqui, ó, que tinha uma dupla, aqui só tem 2 carbonos, né? A dupla só pode ficar aqui, entre os 2 carbonos. Não pode ficar aqui, nem do outro lado. Só existe essa possibilidade. Agora, nesse aqui, quantas possibilidades existem para mim colocar essa dupla ligação nessa cadeia? Ela está aqui, ó. Eu podia colocar ela aqui, botar a simples aqui, a dupla aqui. Eu podia pegar essa dupla e colocar bem aqui. E, na verdade, se eu colocar aqui, é a mesma coisa que eu colocar aqui, né, não? Só muda o lado, mas sempre começa carbono, dupla. Carbono, simples. Ó, carbono, dupla, carbono, simples, carbono, simples. Se eu botar ela no meio, aí fica carbono, simples, carbono, dupla, carbono, simples. Já mudou. Se eu botar ela aqui, começando desse lado, tirar ela aqui, botar aqui, e essa síntese vir para cá, fica a mesma coisa, só muda a posição. Vai ficar... Se eu for contar, nessa cadeia nós vamos ter que fazer a numeração. Nós vamos começar a numerar essa cadeia, ela tem 4 carbonos. Nós vamos botar os números de 1 a 4, tá certo? Vamos numerá-la de 1 a 4, porque são 4 carbonos. A minha pergunta é, de qual extremidade eu vou começar a numeração? Da direita ou da esquerda? Direita. Da direita. Alguém tem outra sugestão? Ou sugere o outro lado e me diga por quê. Então, ninguém se manifestou. Nós vamos começar da direita. Por que da direita? Porque quando tem ligação dupla ou ligação tripla, que a gente chama de insaturação, a numeração deve começar da extremidade mais próxima da insaturação. Nesse caso, a nossa insaturação é essa ligação dupla. Então, o número 1 deve ficar, ou seja, o carbono de número 1, deve ser o carbono mais próximo da dupla ligação. Nesse caso, é o carbono da direita. 1, 2, 3, 4. Então, começa da direita para a esquerda. Não posso começar da esquerda para a direita, porque fica mais longe. Então, é da extremidade mais próxima. But, N, lembrando. 4 carbonos, o prefixo but. Só tem ligação dupla, né? Então, vou botar N. É um hidrocarboneto, termina com O. Essa ligação dupla está nesse carbono aqui, que vai ser o primeiro. But, N, O. Basicamente a mesma aqui, ó. Só muda o quê? Da primeira para a segunda? Só muda a posição. A dupla está no meio. E está no meio. A dupla está em que carbono? A numeração. Eu começo da extremidade mais próxima daqui. Qual é a extremidade mais próxima? As duas. As duas, tanto faz. Começar da direita ou da esquerda. Ou da esquerda. Dá no mesmo. Então pode ser 1, 2, aí tem a dupla, ou 1, 2 e tem a dupla. Então, essa dupla está no carbono 1, ou seja, o N. Então, quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, deveremos indicar o número do carbono em que a mesma se localiza. A numeração dos carbonos da cadeia deve ser iniciada da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4.
Aqui eu boto, eu digo que ela está no carbono 2 ou que ela está no 1? No 1. No 1. Quando ela, ó, aqui vai estar entre dois carbonos. A numeração que você coloca é a menor. Se ela tivesse aqui entre o 2 e o 3, colocaria o número 2. Aqui está entre o 1 e o 2, coloca-se o número 1, porque ela parte da direita para a esquerda. Então é no 1. Então é but 1 eno. But, porque são 4, 1 eno. Ou seja, é uma ligação dupla no carbono de número 1. Então, o que eu tenho, antigamente, esse 1 ficava no final. Talvez você até encontre alguma questão de internet onde esse 1 vem depois. Ficar buteno 1 ou 1-buteno, mas a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela mudou. Agora vem a quantidade de carbonos da cadeia principal, que são 4, but, a posição da dupla ligação, ou pode ser tripla, ou seja, a posição da insaturação, e depois o infixo da insaturação. Então, but para 4, 1 é a localização da insaturação, e eno é porque é uma dupla. Aqui é uma tripla. A numeração aqui tanto faz, né? Está no meio. Pronto. Então, essa dupla ligação está no carbono de número 2. Sempre é um número menor. Vem para cá. Então, but 2N. But 2N. Pronto? Então, a União Internacional de Química Pura Aplicada recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam. Primeiro vem o número indicando o que ele indica. Ele está indicando aqui essa dupla ligação, que é no carbono de número 2. E vamos finalizar por aqui só com as características do carbono, dos hidrocarbonetos, perdão. As características